Quero te atualizar também sobre Igor Coronato, também sobre o futuro de Léo Ortiz. Zagueiro desejado pelo Flamengo pintou mais um probleminha nas tratativas com o Red Bull Bragantino. Fala ainda sobre o futuro de Mbappé, discrepância na Copa do Nordeste. O Marcos Eliel pedindo para falar sobre o Neymar. Para completar, ainda te atualizo sobre Rodrigo Caetano, novo diretor de seleções. Ele aceitou a oferta da CBF e já comunicou ao Galo seu desligamento. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e objetivo por aqui deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like. Combinado? Sem perder tempo, bora começar com a informação sobre o Rodrigo Caetano. O ex-dirigente do Galo acaba de fechar e se tornar um novo diretor de seleções da CBF. O convite havia sido feito há mais de 10 dias. Negociações por telefone. Na última segunda-feira, Rodrigo Caetano esteve pessoalmente na CBF para se encontrar com Edinaldo Rodrigues, já havia aceitado ali o acordo, mas pediu que o presidente da CBF aguardasse até o sábado, data do confronto entre o Atlético contra o Cruzeiro, que terminou com vitória do Cruzeiro por 2-0 em plena Arena MRV. Nesse domingo, o Atlético confirmou de forma extraoficial a saída do dirigente, enquanto na CBF agora é questão de tempo para que o anúncio aconteça de forma oficial. Rodrigo Caetano, que se não for o melhor executivo de futebol do país, está na condição de melhor ao lado do Rodrigo Caetano. Eles, ao lado do Alexandre Matos, Rodrigo Caetano e Matos para mim são os principais do país. Passagem para lá de vitoriosa pelo Atlético. Foi tricampeão mineiro, os títulos de 21, 22 e 23, foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil de 2021 e ainda faturou a Supercopa do Brasil de 2022. Sai sem multa rescisória, você lembra que na virada do ano deixou de existir aquela multa de 4 milhões de reais. Agora o Galo vai ter de buscar um outro executivo de futebol, missão das mais complicadas. Paulo Brax, Leonardo, são alguns dos nomes especulados. Falar sobre a audiência da Supercopa do Brasil em São Paulo, média de 25 pontos, melhor resultado da Globo com o futebol no ano de 2024. Já no período dos pênaltis, a decisão foi para pênaltis, o São Paulo se sagrou campeão nas penalidades máximas, pico de audiência de 28 pontos. Já a Bandeirantes, que transmitiu no mesmo horário a partida do Fluminense no Campeonato Carioca, ficou no terceiro lugar no horário, com 4 pontos atrás do SPT, com 5, e da Globo, com esses 25 pontos que eu citei agora há pouco. Bora contar para vocês que a abertura da Copa do Mundo de 2026 já tem data local. Ela acontecerá no Estádio Azteca, no México, numa quinta-feira, dia 11 de junho de 2026. Bora contar ainda que o Vitor Pereira, que foi cogitado por torcedores do Corinthians, tem um novo clube. Ele se acertou com o Al-Shabaab, inclusive já foi anunciado lá na Arábia Saudita. Já Bruno Alves, zagueiro de 18 anos de idade, que pertence ao Cruzeiro, foi alvo de 2 propostas nos últimos dias, ambas por empréstimo. Colorado Rapids, dos Estados Unidos, e o Torino, da Itália. O Cruzeiro disse não para as 2 possibilidades. Quero contar ainda que o venezuelano Joseph Martinez, centroavante, que chegou a ser cotado por alguns clubes brasileiros, é novo reforço do Montreal Impact, time do Canadá que disputa a Major League Soccer, contrato até dezembro de 2025. Para completar, Rodrigo Caetano vai tentar acertar a renovação do Zaratio antes de deixar o Atlético Mineiro. Ele já oficializou para o Galo que está de saída, vai trabalhar na CBF, mas enquanto o Galo não contrata outra pessoa, esse período de transição vai ser tocado pelo Rodrigo, que pretende resolver essa questão do Zaratio. O vínculo atual se encerra em 25 e a ideia do Galo é oferecer um contrato até 27 ou 28. E aí uma notícia que pode importar para vários clubes brasileiros: Caio Jorge tem proposta para renovar seu contrato com a Juventus. A Juve está animada com os 2 gols que ele marcou nos 3 últimos jogos pelo Frosinone e já ofereceu um novo vínculo até 2028. 41 minutos do segundo tempo no Maracanã e o árbitro está marcando pênalti para o Flamengo. Minutos finais do jogo, tá? Rascaeta foi derrubado em cima da linha, muito perto, o árbitro está dando pênalti. Cobrança de pênalti aos 44 do segundo tempo no Maracanã. Vasco 0, Flamengo 0. Gabigol vai para a cobrança, bate rasteiro no canto e o Léo Jardim defende sem nem dar rebote. Ao que parece, Vasco e Flamengo vão mesmo terminar no 0-0. O que quebraria uma sequência. O Tite e o Ramon Dias se enfrentaram 4 vezes. E o Tite venceu os 4 jogos contra o Ramon Dias, tá? Um deles por Flamengo e Vasco. Os outros 3, quando o Tite era técnico do Grêmio
e o Ramon Dias era técnico do River. Grande defesa de pênalti do Léo Jardim. Grande. Se esticou lá no cantinho, foi muito bem, baita, defesaça. Defesaça, tá? O Gabriel Melo, boa noite, campeões, Nicola. Sem ficar no muro, na sua opinião, qual o maior clube do Brasil? Cara, maior é muito relativo, né, cara? Se a gente for levar em termos de popularidade, acabou no Rio, tá? Vasco 0, Flamengo 0. Flamengo é o mais popular, é o mais rico e é o mais bem estruturado. O Corinthians é aquele que tem mais torcida no estado mais forte economicamente. O São Paulo é o maior campeão internacional. O Santos também se coloca desse jeito. O Palmeiras é quem tem mais títulos nacionais, enfim. Avaliação difícil, né, cara? Acabou lá no Rio, tá? Ou seja, eu já comentei, mas Maracanã 0, Vasco 0, Flamengo, o Gabigol desperdiçou pênalti. Vou pegar mais participações da galera por aqui. O Marcos Eliel pedindo para falar sobre o estádio do Flamengo. Não há grandes novidades em relação à busca por um terreno. A busca já está definida, né? Os caras querem aquele terreno que é da Caixa, que fica na região central. Mas a Caixa, para negociar com o Flamengo, exigiu que o projeto fosse apresentado, que a coisa fosse um pouquinho mais avançada. Até agora nada, tá? Só antes de responder, Nicola, o que o executivo de seleção faz? Afinal, não contrata ninguém, é um bom ponto. Ele vai cuidar de toda a burocracia, das convocações, da relação com os clubes, da relação com os jogadores, vai cuidar da parte com a imprensa, vai tentar dar conforto para o técnico. É um projeto completamente diferente de um executivo do Brasil, né? O cara de um clube que vai precisar contratar, que vai precisar cuidar do dia a dia. A vida do Rodrigo Caetano vai mudar de forma radical. Ele vai de um cara de muitas obrigações diárias para um cara que vai ter obrigações em alguns momentos específicos, tá? O clássico Flamengo versus Vasco não deu a metade da audiência de São Paulo versus Corinthians. Gosto demais. O Marcos Eliel pedindo para falar sobre o Neymar. Cara, difícil até avaliar ou falar qualquer coisa sobre o Neymar enquanto ele está se recuperando de lesão. Acho que ele está longe de ser o profissional que o talento que ele tem merecia. Acho que se ele fosse mais profissional, certamente ele teria menos lesões, ele seria mais campeão, ele seria mais protagonista, mas é um baita craque, né? E cada um faz o que quiser com a vida, né? Se o cara quer curtir, se o cara quer ter 6 filhos, enfim, não cabe a mim avaliar. Ricardo de Freitas Gomes, Gabriel displicente na batida do pênalti. Léo Pereira jogou muito. Cara, o Léo Pereira é bom zagueiro, tá? O Fabrício Bruno é bom zagueiro. Eu não acho que eles estão no topo dos melhores zagueiros do Brasil. Eu acho o Ortiz melhor, eu acho que o Nino era melhor. Eu tenho certeza que o Gustavo Gomes, que o Arboleda e que esses dois são bem melhores, e que o Ortiz é melhor. Mas o Léo Pereira é muito bom zagueiro e o Fabrício Bruno é bom zagueiro. O Fabrício é rápido, enfim. Qual mais? E o Gabriel Displicente, cara. Ricardo, questão de opinião, né? Cada um tem a sua. Mas eu acho que foi mais mérito do Léo Pereira do que do Gabriel, do que demérito do Gabigol. O Léo Pereira, não. Foi mais mérito do Léo Jardim defender uma bola no chão rasteira do que demérito do Gabigol. Novidade sobre o Mateuzinho no Timão, então, Kleber. O Corinthians segue insistindo. E o Fabinho, que acaba de trocar o Flamengo pelo Corinthians, tenta fazer o meio campo. Mas o pessoal do Corinthians, ou melhor, o pessoal do Flamengo ficou bem chateado com o pessoal do Corinthians. Porque vale a lembrança de que quando o Mateuzinho veio para treinar no Corinthians e não houve acordo entre os clubes, o Corinthians soltou uma nota detonando os dirigentes do Flamengo, tá? O Kaique tá por aqui, o Gabriel VPN, o Eric GTS, o Marcos Henrique, Oscar Romero no Corinthians ou no Grêmio? Então, Marcos, o Oscar Romero está se oferecendo para todos os clubes grandes do futebol no Brasil. Ele rescindiu o contrato lá na Turquia na metade da semana, afirmou que que estava saindo de lá para jogar no Brasil, tá? Não conseguiu ainda se encaixar. Eu sei que o Cerro Porteño fez proposta a ele, mas ele disse que não pretende voltar para o Paraguai, que a ideia é jogar no Brasil. E no Corinthians não havia muito ânimo, não, tá? Se o Corinthians quisesse, já tinha contratado. Sobre Igor Coronado, contar que uma página no Twitter chamada Portal da Fiel está afirmando que Igor Coronado está muito perto de acerto com o Corinthians. Pequenos detalhes separariam um acordo entre as partes. Conversei com uma fonte do Corinthians que admitiu o interesse, afirmou que as conversas com o empresário dele, Rafael Brandino, acontecem,
mas ainda tem bastante coisa a ser resolvida antes de o Coronado se tornar reforço. Atleta de 31 anos de idade, que está fechando os últimos detalhes da rescisão no Al Ittihad, onde ganhava 5 milhões de dólares por temporada. Meio atacante cerebral de muita qualidade, o legítimo camisa 10, se contratado, vai ajudar bastante. Beleza? Hora de falar sobre o futuro de Mbappé. De acordo com o jornal francês Le Parisien, o Mbappé já tomou sua decisão e vai trocar o PSG pelo Real Madrid na metade do ano. Você sabe que o contrato do Mbappé com o PSG se encerra em junho. O PSG tenta há meses a prorrogação desse contrato, com direito a um bônus de 80 milhões de euros. É como eles chamam de bônus de fidelidade. Esses 80 milhões de euros equivalem a 427 milhões de reais. Apesar da investida, o Mbappé tomou a decisão de se mudar para o Real Madrid. É um namoro super antigo. Notícia ruim para o Endrick, que vai chegar a Madrid com a concorrência de alguém super fora da curva e que será o grande astro do time. Bora falar um pouquinho sobre a Copa do Nordeste, que teve sua abertura nesse fim de semana, e há uma discrepância bem grande entre os participantes. São 16 times, sendo 3 da primeira divisão, Fortaleza, Bahia e Vitória, que por conta da presença na elite do futebol nacional tem muito mais capacidade financeira. Afinal de contas, as cotas de TV na Série A são gigantes. São ainda 3 times na Série B, Ceará, CRB e Sport, que vão tentar, na medida do possível, se aproximar dos 3 times da primeira divisão. Só para completar, a Copa do Nordeste ainda tem outros 3 times na Série C, o ABC, o Botafogo e o Náutico. Vale a lembrança de que serão 8 representantes nordestinos na Série C, só que 5 deles acabaram ficando pelo caminho e não conseguiram classificação para essa fase da Copa do Nordeste. Para completar, outros 7 times na deficitária Série D, que equivale à 4ª divisão do futebol brasileiro. Série D não costuma pagar cotas, você tem apenas a ajuda de custo para fazer suas viagens. 7 representantes da Série D na Copa do Nordeste: América, Maranhão, River, Altos, Itabaiana, Juazeirense e também o 13. Para você, quem será campeão da Copa do Nordeste? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Tá no São Paulo. Bora falar agora sobre o Flamengo com o novo impasse envolvendo a tratativa com o Ortiz, novela chata, né? Zagueiro Léo Ortiz, que pertence ao Red Bull Bragantino. Nos últimos dias, Flamengo e Red Bull se alinharam em relação ao valor do negócio: 8 milhões e meio de euros, parte dessa grana fixa, o restante em bônus, valor que equivale a mais ou menos 45 milhões de reais. O problema, de acordo com o repórter Júlio Miguel Neto, está na forma de pagamento. Red Bull Bragantino quer receber essa grana no mínimo de parcelas possíveis e o Flamengo pretende um parcelamento um pouquinho maior. Ninguém desconfia de que o Flamengo vai fazer as quitações dos clubes mais saudáveis do ponto de vista financeiro do país, mas há esse impasse. O negócio vai acabar acontecendo, até porque o Léo Ortiz quer muito jogar no Flamengo, o Flamengo quer muito contar com o Léo Ortiz e o Red Bull Bragantino já percebeu que não há mais clima para a permanência do zagueiro. Agora é questão de ajuste e a novela, que já começou há mais de um mês, ela vem desde dezembro, deve ser finalizada na próxima semana. Só para completar sobre o Flamengo, queria contar que as tratativas entre Flamengo e Inter por Thiago Maia estagnaram, a ponto de o Colorado já estar buscando um outro volante. A questão financeira também foi um impeditivo. O Internacional começou oferecendo 3 milhões de euros, o Flamengo pedia 5. O Internacional acenou com 4 milhões de euros e ainda não houve acordo. Agora vamos falar do jogo. Galera, é o seguinte, eu acho que o 0-0, o torcedor vascaíno, o Vasco, tem que comemorar sim diante das circunstâncias. Estamos falando de um Vasco que está passando por uma reformulação, um Vasco que hoje, o elenco em si, não o time titular, mas o elenco é pior do que o elenco de 2023. O Vasco hoje que não tem um Paulinho no meio de campo, diante de um Flamengo que manteve a espinha dorsal, que tem um baita treinador, uma baita comissão técnica, tem o De La Cruz sendo reforço. Isso também é um reforço muito de peso, a gente viu no jogo hoje. Quando o Tite, inclusive, tirou o De La Cruz de campo, eu não faria aquilo. Eu tiraria o Gerson, recuaria o De La Cruz e botaria o Luiz Araújo, quando ele botou o Luiz Araújo no lugar do De La Cruz. Mas ainda tem um ponto. O Gabigol teve a chance de fazer o gol de pênalti e perdeu. E não perdeu porque o Léo Jardim pegou, não. Na minha opinião, perdeu porque ele foi displicente. Bateu mal, bateu fraco, bateu devagar, bateu de forma soberba. E eu falei na transmissão do SBT, o Gabigol perdeu a oportunidade de fazer as pazes com a torcida e também com a diretoria. Vendo ele tá brigado com a diretoria? A gente sabe que a relação não é igual que foi em outrora, em outros momentos. Nós sabemos disso. E o Gabigol perdeu essa oportunidade. Tudo bem, só perde quem bate. Mas eu espero que o Gabigol tenha
uma autocrítica, uma autoavaliação e entender a responsabilidade que ele teve no jogo de hoje. O Flamengo perdeu a oportunidade de vencer o Vasco. Tem clássico quarta-feira. Então, acho que o Flamengo precisa melhorar muita coisa, sobretudo a questão da marcação sem a bola, a reposição defensiva, a transição. Não sei se foi gramado no Maracanã, mas contra o Vasco a transição não foi a melhor possível. A gente pôde perceber também que o setor defensivo precisa ser reforçado, com todo respeito ao Wesley, mas ele destoa muito no time do Flamengo. O Varela, eu não vou nem criticar, porque ele quebrou o galho no lado esquerdo. E essa ausência na lateral esquerda vai acabar quando Vinha retornar. Então, foi um jogo para mostrar muita coisa ao técnico Tite, mostrar também que não adianta você ter um elenco, um time repleto de craques, mas se você não souber trabalhar esses jogadores. E o Tite precisa saber trabalhar esses jogadores. Gostei, vamos lá, maneira positiva. Gostei de algumas jogadas ensaiadas, que a gente pôde perceber ali, em cobrança de falta. Gostei do Léo Pereira, na minha opinião, foi a melhor partida, foi o melhor jogador em campo com a camisa do Flamengo. Jogou muita bola, ele tirou um gol debaixo da trave, quase fez um gol lá na frente. Ele deu passes verticais, lançamentos verticais. O cara tá jogando muito. E brincadeiras à parte, tá namorando. Não tem jeito. Quando o Léo Pereira tá namorando, casado, esquece. O cara vai bem dentro de campo. E ele foi o melhor em campo com a camisa do Flamengo. Esperava mais do Pulgar. Acho que o Pulgar jogou mal. Errou passes que ele não costuma errar. Não deu passes quebrando linha. Não foi bem na parte defensiva. Esperava muito mais dele. Acho que o De La Cruz, até que foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo caiu de rendimento por conta da parte física. Arrascaeta, gênio da bola. A jogada que ele fez para ele receber a falta dentro da área foi absurda, gente. Se vocês pararem e analisarem o lance, ele vai lá atrás buscar a bola, ele não recebe a bola do Varela, reclama com o Varela, depois ele recebe a bola do Fabrício Bruno, vai jogando pelo meio, troca passes com companheiros e depois é derrubado dentro da área pelo zagueiro João Vitor. Na minha opinião foi pênalti, tá? Na transmissão a gente pôde ver lá, pelo menos na minha opinião, foi pênalti. Ah, em cima da linha. Em cima da linha é dentro da área, não tem jeito, é pênalti. Então, um 0-0 com gosto de derrota para o Flamengo, com gosto de vitória para o Vasco, mas também na terra arrasada, gente. Pelo amor de Deus, é começo de temporada. Enfim, o Flamengo ainda vai se encaixar mais, espero eu. Tem reforços a chegar. O Léo Ortiz continua na mira do Flamengo. Hoje eu conversei com um membro da diretoria do Flamengo que me disse que essa semana a gente pode ter novidade em relação a essa negociação, enfim, acabar essa novela, porque nem eu aguento mais. Só que a lateral direita do Flamengo precisa ser reforçada já nessa janela. Repito, gosto do Wesley, mas tem muito a evoluir a parte defensiva dele. Acho até que futuramente o Wesley pode virar um ponta direita, um ala. Mas lateral, se ele quiser ser lateral, ele precisa evoluir a parte defensiva, a marcação dele. Porque, de fato, ele deixa muito a desejar nesse ponto. Então, é um jogo que mostra muita coisa ao técnico Tite, à torcida do Flamengo. E agora a relação torcida e Gabigol tende a ficar, digamos assim... a continuar azeda. Porque, repito o que eu falei na transmissão do SBT, ele perdeu a chance de fazer as pazes, tanto com a torcida, quanto com a diretoria do Flamengo. Olá, torcedores do Mengão. Hoje trazemos notícias diretamente do Ninho do Urubu. O mais recente reforço do Flamengo para a temporada de 2024, o lateral esquerdo Matias Vinha, teve sua situação regularizada e está ansioso por sua estreia no Campeonato Carioca. Fiquem ligados para saber todos os detalhes sobre o retorno do uruguaio aos gramados e as expectativas para sua participação no próximo confronto contra o Volta Redonda. Matias Vinha, que não entra em campo desde dezembro de 2023 devido a uma lesão no joelho, está na reta final de recuperação. Segundo informações do GE, há expectativa de que o jogador faça sua primeira aparição no sábado, 10, no confronto contra o Volta Redonda. No entanto, é provável que ele ainda não esteja apto para o clássico contra o Botafogo na quarta-feira, 7. Ayrton Lucas, outra opção para a lateral,
desfalcou o time recentemente devido a uma gastroenterite, deixando o setor em aberto. Nesta segunda-feira, 5, Vina participou de seu primeiro treino tático com os companheiros que não iniciaram o último Clássico dos Milhões. Aos 26 anos, o jogador treinou sem limitações após os primeiros trabalhos sob o comando de Tite, aumentando a expectativa para sua estreia. Com o Flamengo vivendo essa indefinição no setor defensivo, a expectativa da nação rubro-negra cresce para ver Matias Vina em ação. A partida contra o Volta Redonda, válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, promete ser um momento emocionante para os torcedores, que aguardam ansiosos pela contribuição do uruguaio no gramado. Fiquem ligados para mais atualizações sobre o desempenho do novo reforço e as emoções que ele trará para o time.